Caros, olá, tudo bem? Eu quero lhe agradecer pela sua audiência aqui no programa Alta Performance. Hoje eu gostaria de conversar com você a respeito de transformação, a respeito de desenvolvimento de consciência. Nós passamos por uma transformação, quer queiramos ou não, que é a transformação biológica. Esse é um processo que vamos viver. Nós estamos crescendo, crianças, adolescentes, adultos, velhos, aqueles que têm esse privilégio de chegar à velhice para, invariavelmente, chegarmos e experimentarmos a morte. E é interessante falar em experimentar a morte, porque essa experiência da morte pode ser diária, quando a gente tem para si o objetivo de, a cada dia, matar em si alguma faculdade que não é positiva, que não é boa a você. Aí eu estou falando a respeito de transformação biológica que nós experimentamos, quer queiramos ou não. Mas há uma transformação, um desenvolvimento que não é natural, que depende da nossa vontade, que é o desenvolvimento da consciência. Porque os anos podem passar para muitas pessoas e passa para todos. Mas há várias pessoas que conhecemos que continuam do mesmo jeito. Elas estão mais velhas, avós, mas continuam do mesmo jeito. E aí você até olha para as pessoas, puxa, mas você não mudou nada. Quando é no sentido estético, você até gosta de ouvir isso. Mas quando se refere à consciência, ao desenvolvimento da consciência, não. Porque isso depende de você, depende primeiro de uma vontade. E eu estava conversando agora com o Caroço, uma metáfora que eu vi a respeito de desenvolvimento de consciência, que tem a ver com a maneira como você foca. E utilizando o que o Cirilan fala a respeito do espelho, que você pode colocar o espelho voltado para cima e um outro espelho voltado para baixo. Quando você está voltado para os seus desejos, e o ser humano é um ser insaciável, cheio de desejos, e geralmente quando ele alcança um desejo, que ele poderia ter até como algo muito importante para ele, uma vez alcançado esse desejo, passa a não ser tão importante. E aí vem outros desejos e uma necessidade constante de buscar algo para preencher. Mas a gente dificilmente, muitas vezes, e a maioria talvez, não se dá conta de que a frustração e o vazio interno não é preenchido por nada material. Mas há a possibilidade também de você refletir olhando para cima. E aí você vai pensar a respeito de valores, virtudes da condição humana que você pode desenvolver. E aí quando você desenvolve essa virtude, invariavelmente ela vai puxar outras virtudes. E daqui a pouco você é uma pessoa mais inteligente, você é uma pessoa mais humana, você é uma pessoa mais criativa, você é uma pessoa mais sábia, porque você investiu nisso. E o seu foco vai se desenvolver a partir dessas virtudes. E é sobre isso que nós vamos conversar. E para conversar sobre isso, eu convidei um super campeão, um campeão de taekwondo, ele foi 3º lugar no Mundial de Taekwondo, tem vários títulos brasileiros, ele é uma referência no taekwondo nacional e também com títulos internacionais. E além disso, ele tem uma vida acadêmica. Ele se destacou como um professor de filosofia e é com essa pessoa, com essa bagagem, com essa alta performance no currículo que nós vamos conversar hoje. Eu tenho a grata satisfação de ter aqui nos estúdios da Vem Ver TV o nosso querido mestre Caroço. Oi, Carlinhos. Tudo bom, Caroço? Tudo, obrigado. Bom demais ter mais você uma aqui. Vez aqui, né? Pois é. Muito feliz, muito obrigado. Conversar mais. Da outra vez a gente conversou, a gente fez uma live com o pessoal do Taekwondo, né? Velha guarda. Você não tinha vindo para cá ainda, então tá. Um momento, né? Mais que oportuno, eu acho. Agradeço muito, fico muito feliz, sou fã, assisto o programa, assisti vários aqui, comento lá, tal, você vê minhas perguntas. Bacana. Sempre. Agora que eu entendi, viu, pessoal? O pessoal da internet, a minha turma, ficava assim, poxa, a Carla não olha para... É porque é a única apresentadora que eu já vi apresentar três públicos, eu vou entregar. Tem um público com a câmera ali,
outro lá e outro lá. Por isso, viu, pessoal? É porque a gente está aqui no estúdio da VMVTV e aí tem o pessoal das redes sociais que fica acompanhando também um pouquinho aqui dos bastidores, né? E aí o que passa na tela, assim, às vezes eventualmente tem algum vídeo, alguma coisa, e só as pessoas que estão conectadas aqui na VMVTV que vai ter acesso. Olha aí, estamos falando de consciência. Consciência é foco. Essa moça, ela consegue ter foco aqui com o entrevistado e com 3 públicos situados num espaço diferente. Muitas vezes, e ainda com cameraman 1, cameraman 2, com o pessoal do estúdio, né? Bacana isso, né? Isso. Não tinha percebido isso. E sucesso tem a ver com a capacidade de você ter multifoco, muitas vezes, né? Você não... E as mulheres, nesse ponto, são superiores aos homens, você sabe disso, Pois né? é, né? É verdade, eu concordo com você nisso, viu? O homem não é é impressionante isso. E olha, eu não sei quantas mulheres vão concordar aqui comigo, talvez homens também, mas é usual falar isso, né? Que a pessoa fala que a mulher chega para o marido e fala assim, olha, eu vou deixar o leite fervendo, você fica olhando, e ele fica assim, ó. E possível ainda que o leite derrame. Ele é melhor numa coisa com foco único e a mulher tem mais capacidade multifocal. De multifocal, né? Que coisa, né? Se complementa, tá bom. Se complementa. Caroço, vamos começar do começo. Vamos lá. Aí eu quero primeiro que você comece o início no Taekwondo. E por que você começou no Taekwondo? Como é que foi essa identificação? Eu estava apanhando para todo lado, né? Apanhava em casa, apanhava na rua, apanhava no colégio. Era muito abusado, né? Tinha TDAH. Quer dizer, na época não tinha esse diagnóstico. Mas eu já estava indo em psicólogos e tinha 1000 diagnósticos. Em psiquiatra também tinha um diagnóstico de disritmia, tomava remédio pesado. E em psicólogo, problema sério de coordenação psicomotora. Nossa, QI era alto. Imagina, né? Como é que pode, Isso aí já tranquilizou minha família. Falaram, ó, QI é normal, pode botar de castigo, ele tem que... Ele entende, ele tem consciência do que está fazendo. Acertava tudo naquelas provas. Se bem que isso é ultrapassado, né, gente? Mas antigamente havia aquela ideia da inteligência linguístico-matemática que era única, né? Hoje você tem vários tipos de inteligência, né? É verdade. Por exemplo, inteligência espacial. Nessa aí eu sou um jumento, uma mula mesmo. Então, não deve ser, porque os golpes que você dava no Taekwondo tem que ter muita noção de espaço. Sim, tive que trabalhar, mas aí foi trabalho, não foi? Foi, né? Então, minha psicomotricidade era péssima. Então, eu não conseguia jogar futebol. Não conseguia, então... Aqui no Brasil, se você não joga futebol, você já fica excluído de determinados grupos. A não ser que você seja o dono da bola, né? Às vezes eu fazia meu pai e minha mãe comprar uma bola. Ou então me convenci que se eu comesse uma chuteira, eu ia ficar bom de futebol. Aí fiquei 1 ano esperando para comprar chuteira. Aí no dia que comprou a chuteira, eu esqueci a chuteira no colégio, perdi a chuteira. Enfim, eu estava sempre por fora e apanhando muito, né? E aí meus pais nos colocaram na escola americana para aprender inglês, uma determinada altura, lá na adolescência. E aí comecei a apanhar dos meninos muito maiores. E aí eu consegui convencer a minha mãe a me colocar numa luta, porque antigamente, no meu tempo, que é talvez um pouco antes da Carla... Bem antes, tá, gente? Pelo menos uns 15 anos antes. Vou entregar aqui, mas era bem antes. Então, naquele meu tempo, karatê, taekwondo, capoeira eram lutas assim que você não era recomendado para uma pessoa de família. Então ninguém... Quando muito judô, tudo bem, poderia, porque era uma luta educativa. Mas eu sou do tempo que karatê só quem treinava era adulto e era um negócio muito duro. Capoeira também e taekwondo também. Quando eu entrei no taekwondo só tinha soldado, pessoal de quartel, era muito mais violento, né? Depois não, né? Eu acho que com o tempo todas as artes marciais foram se abrindo para o fato de que elas têm um potencial educativo muito grande, têm uma filosofia, né? E aquele período de afirmação do início, né? Quando elas chegaram. Então, o próprio judô, quando chegou no Brasil, sob a forma de jiu-jitsu, ainda tinha muito esse ímpeto, né? De ter que provar e tudo. E depois de um certo tempo, não. A garotada fazia normalmente. Aí, o que aconteceu? Eu apanhava na rua, apanhava na escola, e aí passei a apanhar no taekwondo também. Mas qual a diferença, então? Alguém vai me dizer, pô, você vai lá para apanhar em mais um lugar, né? E mas lá com você vai... técnica, pelo menos, né? Mas você pelo menos... O que me encantou é que eu vi uma ordem, sabe, Carla, de faixa. Eu vi assim, tem a faixa branca, depois a amarela. Quando eu vi aquilo ali, eu tive uma percepção de uma progressão, de uma estrutura, de um sistema.
Enquanto que quando se jogavam lá num campo de futebol, para mim era o caos, né? Não tinha ordem nenhuma. Não sabia nem por onde começar. Ou ia para um jogo de vôlei, eu nunca sabia se a bola era minha, se não era, eu levava bronca o tempo todo. E no taekwondo, a única punição que eu sofria era levar uma porrada. É de mas menos, isso aí né? é bem pior do que bem melhor do que a exclusão social, né? É verdade. Ser afastado. Então eu apanhava, mas pô, dói fisicamente. A dor maior, se eu digo, cuidado com as crianças que estão no cantinho, que estão sozinhas. Eu, como professor, acho que eu tive sempre essa sensibilidade, porque eu passei por isso. Você tem que ter mais atenção como professor de arte marcial ou de qualquer coisa, para aquele que está precisando de atenção, para aquele que tem mais dificuldade. Que é muito fácil a gente, como professor, pegar aquele que leva jeito, né? E aí jogar meu foco para aquela pessoa ali. É legal isso aí, né? Você pega uma pessoa que leva jeito e te empolga. Pô, mas e aquele que não tem coordenação nenhuma, que está lá no canto? Que era o meu caso, né? Eu sofri muito no início. Mas enfim, continuei, tem umas coisinhas aí. Poxa, impressionante. Não, é impressionante isso, porque a habilidade dele fazendo uns movimentos, a gente não tem um vídeo aqui para mostrar, né, os seus movimentos, mas a habilidade dele, a abertura dele e os títulos que ele conquistou. Você foi quantas vezes campeão brasileiro de karatê? Os principais títulos, Matheus colocar aí os principais títulos. De taekwondo foi o quê? Foi campeão brasileiro 79, 80, 81, 82, aí pula 83, que eu perdi aqui o brasilense, depois 84, 85. Então, seis vezes campeão brasileiro de taekwondo. E brasilense ainda fui em 85, 86, 87, 8 vezes então. Então, campeão brasilense 8 vezes. Terceiro lugar no campeonato mundial. Para uma pessoa que começou a atividade com dificuldade de locomoção, psicomotricidade, né? Gente, não tem, isso eu sempre digo. É impressionante e assim, mostra uma superação muito grande, né? Sim, se você quiser uma coisa... E como é que era esse negócio? Assim, você ia, a dificuldade que você tinha e o que te fez perseverar? Bom, primeiro se ter bons mestres, né? Da última vez tinha muitos colegas, eu não contei com toda a precisão, né? A primeira pessoa que eu vi praticando foi o mestre Yong Min Kim, que tinha uma técnica fantástica, um coreano, com uma técnica perfeita. Eu fiquei encantado, me apaixonei, comecei a treinar com ele. Depois veio o mestre Choi. Mas mostra determinação, né? Você era muito determinado, né? O mestre Choi já era linha dura, e não tinha muita paciência. Então ele me colocou para um canto, falou, você não vai aprender, sai. Me deixou em pé lá, nem falou sai. Fiquei lá em pé, eu não sabia se era para eu sentar, eu fiquei super incomodado com aquilo. As pessoas continuaram a fazer e eu lá em pé. E quando acabou a aula, eu fui ainda tentar, né, consertar para não ir para casa com aquele mal-estar. Aí fui lá e falei, mestre, o que eu posso fazer para melhorar? Ele, não tem jeito, você é muito ruim. Aí eu falei, mas quebra o galho aí, alguma coisa aí que o senhor mandar, eu faço. Aí ele falou, qualquer coisa? Eu falei, qualquer coisa. Entra a barriga da mamãe e nascer de novo. Entra na barriga da sua mãe e nascer. Aquilo ali Não é fácil, né? Você na primeira aula ouviu um negócio e eu estava encantado, apaixonado, pô, encontrei minha turma, encontrei aqui. Modalidade que eu quero e tal, aqui vai ser meu lugar. Mas aí eu olhei para o lado, tinha um quadro assim com as faixas, né? Branca, amarela, e tinha um quadrinho com a matéria da faixa branca, tudo que caía no exame. E eu falei, pô, eu vou aprender isso aqui, eu vou passar para amarela, eu vou aprender aquilo lá, vou passar para ver. Aí me veio a ideia de ordem na cabeça, de estrutura, de sistema. Que eu acho que é muito legal nas artes marciais. A maioria dos esportes, infelizmente, a gente não aprende sistematicamente, a gente aprende informalmente, né? E nas artes marciais, não, você vai para o karatê, primeiro kata, segundo, shodan, e aí você vai aprendendo. Isso aí me deu muita segurança, né? Agora, é claro que isso não garante nada, você precisa sair dos esquemas depois, né? Aí, mas isso vem mais tarde, né? Quando você começa a quebrar essas estruturas todas, mas você já passou por um começo estruturado. Né? Claro, já chamei vários outros praticantes, artistas marciais para cá. E a gente fala a respeito disso, né, de você fazer. E o que faz parte do aprendizado, né? Você vai fazendo mecanicamente e mesmo que seja dentro daquela exigência para você pegar determinada graduação, depois você vai saindo da caixa, né, e vai aprendendo outras coisas. E é interessante você falar dessa formação, porque a gente vai falar hoje de consciência e como isso tem a ver também, né? Você primeiro pegar as informações
você precisa buscar e ser um apaixonado pelo conhecimento. Você precisa desejar ser um conhecedor. Sim, né? tem essa relação Você tem que querer uma relação isso. volitiva, não é meramente, não é um cognitivo distante, você tem que gostar, tem que ter prazer, você tem que querer, você tem que ter uma relação estética com aquilo. Você não consegue aprender uma coisa que você odeia, não vai. Aquilo tem que te dizer algo forte. O que não tem, também pode ter desafio não é um problema. Mas é desafio em função de uma coisa que você quer, realmente. Você tem que gostar daquilo ali. É importante isso quando a gente fala assim, e eu lembrei aqui do Luiz Marins, que participou do congresso que eu organizei, ele falando a respeito que as pessoas ficam pensando, eu tenho que fazer só o que eu gosto, né? Eu tenho que fazer só o que eu gosto. E aí ele falou, não é isso. E você também pode aprender a gostar do que você faz. Posso falar um negócio disso? Uma vez eu vi uma frase na traseira de um caminhão que dizia o seguinte: felicidade é fazer o que a gente gosta ou gostar do que a gente faz. E eu traduzi para mim. A minha interpretação dessa frase é a seguinte: quando você puder fazer o que você gosta, vai fundo. Mas às vezes você não pode fazer o que você gosta. Então aprende a gostar do que você faz. É possível também. Então muitas vezes para você ser campeão lá, até mesmo gostando do karatê, você tem que aprender uma técnica que aquela ali, ou aquela base, aquele fundamento, até chegar onde você quer para fazer aquela mais bonitinha, né? Você tem que aprender uma base, uma estrutura que não é prazerosa. Mas quando você coloca assim, bom, para eu aprender aquilo que eu gosto, eu tenho que aprender isso aqui. Então eu vou gostar disso aqui. Relaciona com algo que você gosta, que você vai conseguir. Né? Eu acredito que em muitos momentos na minha vida eu lidei com isso como se fosse uma etapa que eu tinha que cumprir, a ponto de não ficar me questionando, por que eu tenho que fazer isso? Não, eu tenho que fazer. Isso. Né? E aí vai tocando, independente desse sentimento ser uma coisa tão forte, eu gosto disso ou não. Não, mas eu digo assim, por exemplo, tinha alguns atletas que levavam até mais jeito que eu. Tinha um grande amigo, se eu citar o nome aqui, vou citar. Pepe, Eduardo Pepe, ele era muito melhor do que eu em termos de levar jeito para o taekwondo, né? E era assim, meu companheiro de treino, também meu aluno. Aquela, né, ambiguidade, a gente começa a dar aula muito cedo, tem alguns colegas de treino que são alunos também. E meu sonho era ver o camarada arrebentando, tanto quanto eu, porque ele levava muito mais jeito, né? Mas eu acho que assim, Ele não teve a disciplina, talvez, que você tivesse, e o foco. Eu acho que ele se forçou a ter disciplina, a tal ponto, nesse sentido, eu tenho que fazer, e aí ele não conseguia sentir prazer. Virou uma coisa... Pesarosa para ele, né? Que eu era mais dor do que prazer, né? Você tem que encontrar uma maneira de fazer aquilo com um pouco de... É aquela suplécia, aquela flowing, né? Fluência, né? Mesmo a parte que você não gosta. A gente está falando de coisas tão importantes aqui, Caroço, e como é importante para quem está assistindo, que talvez tenha desistido já de uma prática, de fazer uma modalidade, porque acredita que não leva jeito para aquilo. E hoje você está vendo um exemplo de uma pessoa que ouviu isso no início e que se superou, e que se tornou um super campeão na modalidade. Às vezes as pessoas... E uma referência na modalidade. E é interessante essa parte de você falou de flow, né, de fluir e tudo, e como você pode associar, se você associar isso daí a algo positivo, a algo prazeroso, você vai sentir prazer nisso, né? Eu acho que essa que é a dica, né? É um princípio que eu demorei muito para perceber. Eu dizia, quando acaba o treino, tem gente que fica feliz porque treinou, e tem gente que fica feliz porque acabou. É muito diferente, entendeu? Quando você fica feliz porque você treinou, é uma relação positiva que você tem com o treino que você fez. Eu treinei, aquilo ali fica positivo na tua mente. Agora, quando você fica feliz porque acabou... fica uma coisa mais de obrigação. É uma relação negativa. É uma coisa negativa, mas é uma coisa que, mesmo que você sinta essa relação, seja negativa atualmente, você pode desenvolver o gosto por isso. Isso que é bacana. Você pode desenvolver, mesmo que você faça aquilo ali, não está suando bem, mas pode passar a ser diferente. Isso. Quantas vezes, por exemplo, uma pessoa muito acostumada com taekwondo ou com karatê, vai numa competição da outra modalidade e o que é isso? E acha horrível.
É verdade. Se sente incomodado. Ou alguém que de luta de striking vai numa luta agarrado, esse pessoal se pegando. Agora, o que acontece? Quando você começa a querer gostar, pelo menos, você começa a desenvolver o interesse, você começa a entender o que está em jogo ali, qual é a dificuldade daquilo ali, né? Então, às vezes, um cara que está muito acostumado a taekwondo, ele quase não treina soco, e aí ele vai numa competição de karatê, ele não tem sensibilidade para aquilo. Até que um dia, treinando com karatê, que ele vê que ele não tem defesa para aqueles socos, ele não sabe o que fazer. Aí ele, nossa, isso aí não é fácil. Ao mesmo tempo, um cara que está acostumado com karatê, com as bases mais amplas e tudo, pode não estar acostumado com o mesmo tipo de chute, ele precisa ter uma experiência daquilo ali para... é como os taoístas dizem, é preciso que você esvazie a sua xícara para experimentar do seu chá. Então, para você passar a gostar de alguma coisa, luta agarrada, mesma coisa, né? Às vezes um lutador de judô vai para uma competição de jiu-jitsu, espera aí, esses caras só fazem chão, né? Ou então um de jiu-jitsu vai numa competição de judô, quando vai para o chão já levanta. Então, é preciso que você abandone, qualquer que seja o seu campo, o tempo todo, que você abandone aquilo que você já gosta um pouquinho, para tentar curtir aquilo ali. Tem que estar aberto à experiência, né, ao conhecimento daquilo. E daí a gente está falando de você adquirir o conhecimento, até para você ter uma análise crítica do que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Qual é a dificuldade daquilo? Você falou de várias coisas, você falou uma coisa bem bacana desse teu início, como é que foi e tudo. E eu queria que você falasse agora assim, da questão de visão do mundo. O quanto que o taekwondo influenciou a sua maneira de ver o mundo, a sua maneira de se relacionar, né? Você falou assim da disciplina, da ordem, de tudo isso. O quanto que influenciou o que é hoje o caroço? Num primeiro momento, muito, né? A cultura coreana, ela é tributária do confucionismo, né? A doutrina de Confúcio, ela é, assim, toda hierarquizada. Então, quando você entra no taekwondo, tudo tem ordem, tem hierarquia, tem disciplina. E, assim, a minha dificuldade, né? Talvez, assim... meu pai é italiano, minha mãe brasileira, nasci em Brasília. Quem nasce em Brasília sabe um pouco disso, né? A gente vive com culturas completamente diferentes. Estava comentando com a Carla, né? Bahia com Rio de Janeiro. Né? Eu ficava completamente perdido. Aqui em Brasília, meus amigos quase todos eram mineiros, nordestinos. Aí tinha alguns códigos culturais, né? Então, se chamasse filho da P, né? Tinha que brigar, né? E aí eu ia passar as férias no Rio de Janeiro com meus primos e chamar de filha da P, imagina meu primo... Era normal, né? Era quase que vírgula, né? Tô falando um negócio, sobrinho da minha mãe, ele não tá xingando a minha mãe. E aí uma vez eu peguei a cabeça de um primo meu e bati com a cabeça no chão e todo mundo ficou olhando para mim, então eu ficava meio perdido com isso. Quero dizer, aqui no Brasil a gente tem que lidar com diversidade cultural, a gente tem que lidar com coisas informalmente aprendendo e tal. Enquanto que em outras culturas no Oriente tudo é matematicamente ensinado. Então o taekwondo no primeiro momento para mim foi um alívio, né? De um aprendizado formal. Eu sei o que pode, o que não pode, eu sei o que vai acontecer quando eu errar. Eu sei que no Brasil tudo se você comparar com a capoeira, por exemplo, que é uma arte maravilhosa, você vai aprender fazendo, né? Talvez dentro de uma estrutura de academia, lá no método, seja lá do mestre Bimba na Bahia, seja do senhorzinho no Rio de Janeiro, ali tem uma metodologia, mas a capoeira jogada tradicionalmente, né? Você que foi capoeirista sabe que ninguém vai te ensinar tudo, você vai aprender ali. Então eu tinha muita dificuldade. Uma pessoa que não tem coordenação motora, que não aprende facilmente no ambiente informal, ela sofre muito. Então no começo a cultura coreana veio que nem uma luva para mim, né? Depois com o tempo eu percebi que era preciso da gente também, beleza, como se fosse colocar uma porção de estruturas para construir um prédio, mas depois tem que tirar aquelas estruturas e fazer da sua maneira, né? Mas isso... Você aprende a base e aí você vai colocando a sua personalidade na modalidade. Isso. Então o taekwondo me ajudou a ter estrutura. Eu recomendo muito taekwondo para crianças que sejam assim como eu era, né? Caóticas, déficit de atenção, esquece coisa, perde coisa. Ele te foca muito e tal. Mas é preciso passar por várias artes marciais para ter experiências diferentes, né? Acho que o karatê é muito próximo também, o karatê também tem muita estrutura, né? Você veio da capoeira para o karatê, né?
Você sentiu esse contraste, né? Na capoeira, aquela informalidade toda. É verdade. E no karatê... É verdade. Eu não tinha parado para refletir nesse sentido. E aí você está me trazendo assim a importância dessa disciplina da ordem e como é importante a criança, né, ela sentir que, olha, está sendo, né, que tem um espaço para ela entender, né, até onde pode ir e por que tem que ir. Contraste de educação. Meu mestrado nos Estados Unidos foi no Departamento de Educação com especialização em ensino para filosofia, principalmente para crianças, né? E um dos livros que eu estudei mostrava o contraste do ambiente educacional. Uma criança japonesa e uma criança americana. A criança americana faz o dever de casa na mesa da cozinha, quer dizer, a mesa da sala é a mesma mesa em que eles comem, né? Tem aquela cozinha com balcãozinho americano, eles fazem o dever de casa ali. Na casa do japonês, cada filho tem a sua escrivaninha no quarto, né? Então eu tive uma educação mais europeia, porque meu pai era italiano, então cada filho tinha uma escrivaninha no quarto. E eu notava que muitos dos meus vizinhos faziam dever de casa na sala. Na sala mesmo, né? Então você vê o japonês assim, olha, seu lugar de estudar é aqui, seu lugar de comer é aqui. Sim. Então eles têm aquelas regras, né? É bom isso? É bom, porque dá estrutura. Mas o americano é mais voltado para a criatividade, ele tem que se virar nos 30, ele tem que fazer o dever, ele tem que comer. E aqui no Brasil, 1000 vezes mais informal, né? Aqui, pô, você... que é mesa da sala, Come mesa em do pé quarto? no banheiro, assim? né? Come Então, em pé no banheiro, na porta do chuveiro, né? A gente vive numa sociedade assim, totalmente aberta ainda, né? Nós não temos códigos bem definidos. Como eu expliquei, de região para região muda. Sutilmente. Tem códigos definidos, mas de acordo com essas regiões, com essas influências culturais, né? E aí que muda tudo. A gente mora em Brasília, é um plano cartesiano Brasília, né? Asa sul, asa norte, W para cima, S para um plano cartesiano. Mas a cultura aqui é a síntese do Brasil todo, né? O tempo todo a gente está aprendendo a se comunicar com pessoas, né? Bacana. Falando em comunicar com pessoas, eu quero cumprimentar as pessoas que estão aqui nas redes sociais. Aline, de Paula, obrigada pela presença. José Carlos, manda as perguntas aqui, gente. Vanessa Lima, Ana Paris, Ana, Marcelino Duarte Cruz, ok, são perfeito, obrigada. Soroesvaldo, Alex de Castro, Sidraque, oi Sidraque, Claudson, Cláudio, Gil Amorim. Bacana, gente. Obrigada aqui pela presença de vocês. Davi Teodoro. Opa. Aconteceu. Tá, o negócio pronto. O negócio dá umas doideiras aqui. Fernando, Valdemir, Jaro, Alexandre. Oi, gente. Julinho, Rogério, Beto, Alexandre Moacir, André Tora, Pablo, Emerson Faria, Christian Xavier, Jonathan Santos, José Luiz, Davi Rosa, Brandon, Max Christian, a Lúcia Maria Macieira, Câncio, bom te ver, Caroce Carla, fiz jazz com você, parabéns para você. Ai, que show, jazz que comigo. Cara. Acho que deve ter sido comigo, né? Você fez jazz, não? Olha, já me obrigaram a fazer jazz. Eu já fiz jazz. Já me obrigaram a fazer jazz Fred 2 vezes, Córdova, né? Wendel Ângelo, Rose, mas aí você já era campeão de karatê, né? De taekwondo, aí era tranquilo. O professor virou para mim e disse, Caroço, não adianta, você é Então, anti-musical. Joelson, aí eu não fui mais. E não é verdade, né? Porque para luta você tem que ter muito ritmo, então você é musical sim. Eu tenho uma teoria sobre isso. Nem a minha, do Bruce Lee. Eu acho que na luta, quanto mais ritmo você tiver, é mais fácil para o seu adversário te ler. Você tem que saber quebrar o ritmo, confundir o cara. Mas que não deixa de ser um ritmo. É um ritmo, mas só você... Para você quebrar o ritmo, você tem que ter ritmo. Mas se for uma coisa assim, o que é ritmo, né? Frequência, né? Se manter, tiver a mesma frequência, mas não necessariamente precisa ser a mesma frequência, né? Não sei se você já percebeu, o atleta de esporte cíclico, ele persegue um ritmo, o que ele busca é ritmo. O cara de corrida, natação. E lutador, ele está o tempo todo... Oi, Valéria, Patrícia. Tudo bom? É isso mesmo. Ele está o tempo todo tentando confundir, apresentar um ritmo para o cara para na hora fazer em outro ritmo, né?
A gente está falando hoje a respeito, a gente começou o nosso bate-papo, a minha abertura foi falando a respeito de formação de consciência. Tá. E eu queria que a gente falasse um pouco a respeito disso, formação de consciência. E o que é preciso para isso? E aí eu quero começar falando que você precisa primeiro combater um bom combate, que é uma preguiça, que não é que na verdade é a pior preguiça que há, que é a preguiça mental, a preguiça de pensar sozinho. E aí muitas pessoas vão repetindo clichês, vão repetindo discursos que escutam, vão repetindo falas que escutaram não sei de onde, sem nenhum fundamento, e tomam aquilo como se fosse uma verdade, sem qualquer responsabilidade de saber se aquilo tem validade ou não. Né? E a gente vive num momento em que os conceitos, as palavras estão com um conceito muito fluido, né? O meu querido pastor Caio Fábio fala muito da fluidez da sociedade líquida que vivemos, né? Então eu queria que você falasse a respeito disso, dessa formação da consciência. Eu concordo com você, nós estamos vivendo um momento de clichês, né? Então você tem uns carimbinhos prontos e as pessoas repetem aquilo e repetem aquilo. Na área filosófica mesmo, né? A filosofia começou com o diálogo, daí a expressão dialética. Não é no sentido que se vê hoje. Hoje dialética é você repetir um discurso batido que foi colando. E as pessoas repetem aquilo ali. Conflito de classe, não sei o quê. Pegam um clichê e repetem aquilo ali. E o outro vai e repete aquilo ali e eu costumo chamar isso de monolética, né? Que Porque a dialética ela requer o contraste, né? Exatamente. Você apresenta uma posição, mas tá bom, mas por quê? Aí você tem que voltar para os pressupostos, ou então avançar para as consequências, e aí a gente produz um diálogo, efetivamente. Pode ser que você não mude de opinião, nem eu, mas se a gente conversar um pouco dialeticamente, eu vou sair enriquecido, eu vou, pelo menos, ver que a minha posição não é tão simples e tão garantida quanto eu pensei. O que falta aqui nessa equação é a reflexão. Quando eu penso no automático, né, é como se eu estivesse fazendo uma operação aqui no automático. Passar a marcha do carro sem refletir. Quando eu estou aprendendo, eu sei, olha, aqui é a primeira, aqui é a segunda. O que quer dizer a primeira? Ela é mais forte, mas ela não corre tanto. Então eu estou refletindo. Depois, quando está no automático, eu só vou fazer aquilo ali. Vamos imaginar que aquele carro mudasse o funcionamento dele. Se eu continuasse fazendo aquelas operações lá, não ia dar certo. Então, a gente tem que se adaptar e pensar, peraí, será que aquele conjunto de conceitos, ou será que aquele procedimento automático que eu estou fazendo aqui funciona? Aí eu tenho que voltar para o âmbito reflexivo. E num verdadeiro diálogo, eu sou levado a refletir. Uma pessoa que dialoga comigo faz com que eu reflita sobre os meus pressupostos. Então, sem querer pegar no pé, nós estamos num momento de muita tensão ideológica, né? Mas se você tem como um dogma que há um conflito de classes e uma classe, para ganhar a outra, tem que perder, se isso aí é definido e você não está disposto a abrir mão disso, ou pegar o outro lado da moeda, né? Se você está convencido de que o mercado é puro e age sempre para o benefício de todos e não quer discutir esse ponto, tem algum problema. As pessoas têm que parar para pensar, peraí, será que sempre o mercado funciona assim? Ou será que eu tenho também estruturas de monopólio? Será que eu tenho também interferências do governo? Da mesma forma, será que sempre que alguém ganha, alguém tem que perder para isso? Então, essa polarização que nós estamos vivendo no Brasil, na verdade, não é uma polarização resultante de reflexão, de debate, de pensamento inteligente. É uma polarização resultante de luta pelo poder. As pessoas pegam um discurso cheio de clichês e, na verdade, às vezes pessoas que às vezes se dizem de esquerda, mas aquelas relações promíscuas, né, com empresas que estão lucrando horrores, nem são algo correlacionado ao discurso que elas apresentam, né? Ou estão lutando meramente pelo poder. Falta para nós essa reflexão. Essa reflexão, né? Essa consciência. Falta. E o quanto que é importante isso. Quando a gente fala de você ter consciência, o quanto que é poderoso isso. Porque quando você precisa ser consciente, primeiro quando a gente fala de consciência, a gente está falando de conceitos também.
Você é o que o Caroço acabou de falar. Se você tem um conceito que para você é verdadeiro, você vai desenvolver todas as suas ações, se você for coerente com aqueles conceitos. E isso pode trazer uma influência muito ruim para você e para os seus relacionamentos. Então é preciso você entender o que está por trás de várias ações, né, de várias atitudes. Tem que ter coerência com o conceito. E aí você estava falando até a gente estava falando agora, vamos falar de consciência, né, e poder, porque você falou de tomada de poder, de uma busca pelo poder que hoje há. Estamos vendo isso. As pessoas estão achando, elas vivem na ilusão de que aquilo ali é para libertar uma classe oprimida, que está oprimida e tal. Espera aí, esses libertadores estão armazenando, né, armazenando poder e riqueza. Isso vai ser distribuído quando? Né? Em um século de tentativas aí, agora sendo um pouco crítico, bem crítico ao socialismo, um século de experiências que fracassaram, a gente tem que continuar a acreditar nessa lenda. Ah, não, o modelo aqui vai ser diferente, o modelo aqui vai ser diferente. Como é que você vai ter um modelo diferente fazendo as mesmas coisas? Você vai ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas? É meio complicado, né? Você bota o dedo na tomada, leva um choque. Aí você vai botar o dedo na tomada de novo, vai levar outro choque. Pô, se você botar o dedo na tomada a terceira vez, você pode esperar. A gente viu que né, quando a gente fala assim de consciência e poder, como é importante você ser consciente para você não ser uma massa de manobra e para não ficar repetindo clichês e repetindo essas frases prontas também, né? Sim, sim. E aí você estava falando assim, você falou agora dessa questão do socialismo que não foi bem sucedido em nenhum lugar no mundo e que mostrou uma intolerância muito grande exatamente com as minorias, né? Que hoje faz parte do discurso, né, desse grupo, as minorias. Mas as minorias sempre foram esquecidas por esses grupos, quando chegaram ao poder. Sim, eu acredito que são manipuladas, né? Você usa a minoria, inclusive você mantém essa minoria no estado em que ela está, precisamente. Por que no Brasil, com tantos e tantos anos de governos esquerdistas, os professores sempre ganharam mal? Você tem que manter essa classe ganhando mal, para essa classe continuar fazendo manifestação, greve. Mas essa classe está sendo usada. Nós temos que chegar a um ponto que o professor tem que ganhar bem. Mas assim, aquela ideia do quanto pior, melhor, não. Lasca com esse pessoal. Outro dia eu vi uma política dessas aí, um debate, não sei se você viu a Gleisi Hoffmann dizendo, nós temos que ter desemprego real e não desemprego estatístico, porque a gente quer o povo na rua. Quer dizer, essa aposta, quanto pior, melhor. Eu quero que esse pessoal fique mal para tomar o poder. A teoria deles, né? Sim. Então, eu acredito que esse aí não seja o caminho. Não seja o caminho. Nós temos que entender as motivações de uma posição à esquerda, sim, compreender, até para poder dialogar. Um dos problemas que nós vamos enfrentar no Brasil, com essa polarização, são as bolhas, né? Nós temos uma bolha de direita, uma bolha de esquerda. Essas pessoas estão perdendo a capacidade de diálogo, né? As próprias redes sociais conduzem a isso. Você vai excluindo as pessoas que não pensam como você e você fica só convivendo numa bolha e você finge que o mundo é aquilo ali. E o outro lado, do outro lado. Daqui a pouco, como é que você vai construir pontes? Você só está construindo muros, né? Tem que estabelecer base para diálogo. Então, quem é como eu de direita não pode ser tosco, não pode ser, o esquerdista não tem motivação nenhuma. Não, peraí. Será que as nossas elites foram responsáveis até hoje? Será que os nossos empresários até hoje têm sido? Acho que nós temos sim que questionar isso. Temos que falar, será que nós demos igualdade de oportunidade para a população brasileira? Nós somos de direita, eu sou de direita, pelo menos, a Carla, acredito que está por aí também, mas a Carla talvez não tão radicalmente quanto eu. Nós temos que perguntar essas coisas, nós não podemos também dar a marcha ré, nós precisamos conversar com a esquerda. Mas a esquerda tem que se perguntar também, ela tem que ser honesta nesse momento, se perguntar, será que o que eu estou fazendo realmente vai levar a uma libertação de uma classe oprimida por um monstro opressor? Ou será que eu estou favorecendo um grupo que está tomando o poder pura e simplesmente para ficar lá e acabou? Então nós temos que ter honestidade. E não está havendo, nós estamos vivendo um momento no Brasil em que impera a razão instrumental. O que um filósofo de esquerda, Jürgen Habermas, chamou de razão instrumental. Habermas, como a escola de Frankfurt, que é uma escola de esquerda, estavam muito preocupados em explicar o nazismo. Então,
Como é que uma civilização avançada como a alemã caiu no nazismo? E uma das respostas mais sofisticadas foi a de Habermas. Ele fala, olha, passou-se de uma razão comunicativa, onde eu expresso autenticamente aquilo que me vem como visão de mundo para o outro, e eu posso ouvir do outro da mesma forma, eu passo para uma razão instrumental, onde eu vou usar o outro, eu vou mentir, vou manipular o outro. E a esquerda atual, ela optou pela razão instrumental, ao seguir a linha de Antônio Gramsci, que é um filósofo italiano que escreveu O Novo Príncipe, dizendo, olha, o Partido Comunista é o novo príncipe, cabe a ele conquistar o poder, manter o poder, e para isso ele não precisa prestar contas à moralidade. Ou seja, se nós somos um partido, eu tenho um discurso com você, você sabe que nós queremos o poder, mas eu tenho um discurso para o público. Para o público eu vou dizer uma outra ladainha. Não, nós temos que ter transparência. O Brasil precisa recuperar a capacidade de diálogo. Depois dessas eleições, Carla, uma das dificuldades maiores do Brasil, ganhe quem ganhar, tá? É que nós precisamos aprender a conversar de novo. E eu acredito que essa aí não pode ser colocada na conta da direita. Esse passo para fora do diálogo foi tomado quando lá atrás, na década de 80, a esquerda optou por se enveredou por esse caminho do Antônio Gramsci. A gente está falando de várias coisas importantes aqui hoje. A gente começou a falar a respeito de consciência, a gente começou a falar a respeito de como desenvolver a consciência, sua consciência do seu eu, do seu próprio eu, e quanto que isso é importante para lhe empoderar. E como que você pode fazer isso? Quando você foca em uma virtude, você pode desenvolver outras virtudes em você, porque uma vai puxar a outra. E aí a gente falou a respeito da importância da consciência social também, consciência política. E daí a importância da gente não ter uma visão radical e preconceituosa, porque geralmente radical e preconceituoso ele não tem consciência, né? Não tem. E o problema de você ficar, que o mestre Caroço acabou de falar, das duas bolhas radicais, onde um não conversa com o outro. Não tem mais argumentação. É preciso que haja essa conversa, não tem mais gente. Argumentação. Você não precisa gostar de política, não. Eu posso estar errado. Mas você é um ser político e você precisa ter consciência política, porque nós dependemos da política para tudo. Isso. Né? É o famoso poema Analfabeto Político, né, do Bertolt Brecht, que ele fala a respeito disso, da importância da gente ter consciência. E consciência, agora falando de consciência política, de você entender que você precisa ser ser um gentleman também nas discussões políticas para chegar a um entendimento que tenha base, né? Que tenha fundamento. Primeiro tem que ter uma mínima empatia no diálogo. Eu tenho que acreditar que a outra parte tem um mínimo de boa intenção, né? E isso está cada vez mais difícil. Sabe uma coisa que está muito, que eu vejo assim com muito perigo e mostra assim uma ignorância muito grande das pessoas com relação à questão da democracia, é porque muitas pessoas estão entendendo que esquerda é democracia, direita não é democracia. Gente. E não é isso. Então, assim, a gente precisa entender que primeiro para você discutir direita e esquerda, você tem que estar falando de democracia, né? Porque senão a gente está falando de outros extremos aí que não cabem aqui agora, né? E as pessoas usando a expressão fascismo sem entender nem o significado disso, Pelo amor né? de Deus, é carimbo, você está sendo carimbado. E assim, uma coisa que você estava falando dessa cartilha gramsciana, eu gostaria que você falasse mais e assim, quais são as evidências que você vê hoje na sociedade que mostram que há realmente, que segue-se hoje, seguiu-se nesses últimos governos, essa cartilha que você fala de Gramsci. Tá, a ideia de Gramsci, ele foi presidente, ele veio da Sardenha, na Itália, terra do meu pai. O que mostra, coincidentemente, eu sou também de lá, né, de origem. Gramsci era presidente do Partido Comunista Italiano, na década de 30, 40, foi preso por Mussolini, né, durante a guerra, e nos anos 40 ele chegou à conclusão de que não se ia tomar o poder pela revolução, pela via da revolução na Europa Ocidental. Então ele começou esse movimento chamado de marxismo ocidental, ou seja, não haveria um processo revolucionário. Porque a visão lá de Marx e Engels é que o capitalismo ia cair onde ele era mais forte, onde ele era mais desenvolvido. Ele ia cair de maduro. Então, onde é que você for ler Marx, onde é que o capitalismo começa a cair? Na Inglaterra, na França, na Alemanha, assim. Em Lenin isso já muda.
Lenin diz, olha, não há uma divisão internacional do trabalho, eu tenho os países dominantes, os dominados, e o capitalismo vai cair nos dominados. E o Gramsci, que estava lá na Europa Ocidental, na Itália, falou, pô, então quer dizer que lá na Rússia vai ter revolução, aqui não vai ter? Como é que nós vamos fazer então aqui revolução? Então ele surge com a ideia, quer dizer, a ideia da revolução é assim, da revolução marxista-leninista, você toma o aparelho de Estado. Essa é a ideia deles. Você não tem que mudar a ideologia de ninguém. Economicamente aquilo ali vai quebrar, é uma teoria determinista, economicista, e Gramsci diz, não, nós não podemos ser deterministas. Nós precisamos conquistar primeiro a ideologia, isso é chamado de hegemonia. Nós temos que chegar à hegemonia. O que é hegemonia? A conquista ideológica. Eu preciso ganhar a mente das pessoas. Em Marx não é assim. Em Marx as coisas vão acontecer lá no plano material. Na verdade, ele fez uma adaptação bem grosseira da teoria de Marx, ele né? Ele inverteu. Ele continua sendo marxista, continua a querer o mesmo resultado, mas ele acha que, ele percebeu que economicamente aquilo ali não vai dar errado. A Europa Ocidental está muito desenvolvida, não tem razão nenhuma para ter revolução lá. Então, vamos nos infiltrar, isso é o que ele ensina nos livros dele, vamos nos infiltrar nas instituições, vamos aparelhar. Então, primeiro eu conquisto a hegemonia, eu conquisto a mente, o coração das pessoas, eu vou na consciência delas, né? Então ele combate muito o senso comum com o que ele chama de razão dialética. Então aí é que a palavra dialética se corrompe totalmente. Ela começa lá atrás, mas ela se corrompe totalmente com Antônio Gramsci. Então, o que é bom senso? Bom senso, desde Aristóteles, é o seguinte, eu tenho diante de mim um copo, tá? Os meus sentidos vão separar isso. Meu tato vai separar da minha visão, olfato, e lá dentro o senso comum, né, o senso comum vai unificar. Então, quando eu vejo um copo, o que eu percebo? Um copo, né? E Antônio Gramsci vai dizer, não, o senso comum é enganoso, eu preciso da razão dialética. Então, a razão dialética é uma forma, por exemplo, de você ver um camarada que rouba, a família rouba, ele enriquece, não tem condições de ter aquilo que ele tem. Bom senso diria o quê? Esse sujeito é um ladrão. Ele e é a razão vítima. dialética, não, alguém tem que provar que aquele camarada... Não... Então, quer dizer, uma coisa é uma argumentação judicial. Isso aqui não é um copo, no final das contas, no final das contas, não é um copo. Isso não é um copo, isso não é um ladrão, nós não estamos sofrendo nenhum golpe, a nossa democracia está perfeita, nós temos um legislativo, você vê, hoje, no Brasil, completamente corrompido, né? O pessoal que diz que houve ditadura militar e que agora é democracia, né? No tempo da ditadura militar nós tínhamos decreto-lei e hoje nós temos medida provisória. Qual presidente que manda mais? O que tem a medida provisória ou o que tem um decreto-lei? Um decreto-lei entrava em vigor só se o Congresso votasse. Era uma lei, uma função atípica do presidente da República legislar, como é ainda hoje, né? Mas, num caso de emergência, ele entra com decreto-lei. O Congresso tinha 15 dias para decidir se aquilo ali ia ser votado ou não. Se fosse votado favoravelmente, passava a vigorar. Se não, caía. E se não votasse, nunca ia vigorar. Com a medida provisória que Tranca a pauta, né? A medida provisória. Poxa, sabe quantas medidas provisórias eu estava vendo? Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Quer dizer, o Executivo agora virou função típica legislar. Para conseguir votar as medidas provisórias, o que eles fazem? Tem que negociar cargo nos ministérios. Então o pessoal do Legislativo está de olho em ministério, porque é lá que tem o roubo, não é? Então, a função típica do Congresso é executar. Ou seja, não é mais função atípica. O Congresso está voltado para o Executivo e o Presidente da República está voltado para o Legislativo. Está tudo invertido. Nós estamos vendo isso diante de nós. Entendeu? É muito pior do que um copo que eu olho. Quer dizer, pegar um celular aqui e dizer que, com a razão dialética, alguém me provar que isso é um copo. Ah, é um copo, olha, eu posso botar água aqui e beber. Espera aí, tudo bem, mas não é bem isso. Esse instrumento aqui funciona muito melhor de outra maneira. E esse instrumento aqui funciona muito melhor se eu for beber água. Nós estamos vivendo numa situação daquela lenda, daquela história tradicional do rei nu. O rei está despido e as pessoas estão se comportando como se ele tivesse vestido, né?
Nós estamos vivendo num momento em que a ditadura, nós temos máquinas, né, que são, e as pessoas ficam discutindo, são seguras, não são seguras. O problema não é esse. O problema é que eu não tenho como aferir a segurança das máquinas. Isso não está sequer sendo discutido. Elas não são seguras. Bom, eu sei que elas não são, acredito que não são. Acho que nenhum brasileiro... Elas nenhum não brasileiro são seguras. Elas É não até, são. até Mas curioso, assim, que é claro, o brasileiro, acho que o brasileiro é muito desperto nesse sentido. E é inexplicável até, não, porque que elas não são, em não vários são, países não tem, né? Não tem, você não tem. encontra na Dinamarca, nos Estados Unidos, né? Não tem. Na Suécia, mas o que eu tô tentando, na Itália, na França. Então, mas o que eu tenho tentado levantar, inclusive nas redes sociais, é que a discussão que a gente deveria estar tendo é: eu tenho um mecanismo para saber se ela é segura? Tem. Tem mecanismo para saber se é. Já Não, foi provado que não é. Não. Não, para acompanhar? Não, para aferir não tem. Eu não tenho controle da entrada. Não tem como. Se eu chegar num banco... Estou falando que para saber que ela é vulnerável. Saber que ela é vulnerável tem, né? Saber que ela é vulnerável os tem, especialistas já falaram que é. Mas saber que é segura não. É. E eles pedem para provar. Outro dia um camarada falou: prove então quem é segura. Essa é a pegadinha. Não dá para provar que ela é segura. Uhum. Por quê? Porque eu não tenho documento de entrada, eu não tenho o input dela. É como se eu chegasse num banco, deixasse meu dinheiro lá no banco e saísse sem um recibo. Se eu sair sem um recibo, como é que eu posso provar depois que eu depositei R$100 lá? E se o banco disser que eu depositei R$10, como é que eu vou provar? Uhum. Eu não tenho um documento... No caso da urna, você não sairia com o recibo, mas se você colocasse o recibo numa urna, ali, né? Alguém, né, no caso, poderia ser um mecanismo para fazer... Eu teria um mecanismo de controle. Em qualquer situação de dúvida, fazer esse controle. Eu queria que você falasse o que é um cidadão de alta performance, né? A partir dessa consciência que a gente está falando. Primeira coisa que o cidadão de alta performance tem que ter é a capacidade de argumentar, capacidade de raciocinar. Hoje as pessoas só conseguem rotular. Elas pregam em você. Você é isso. Tá? Você fala uma coisa, você é isso. Eles criaram rotulações, né? Você é homofóbico, você é fascista, você é isso, você é aquilo outro. Qual é o critério de aplicação? Não são conceitos mais. Um conceito, ele se define... Mas é exatamente por não conseguir conceituar, né? E e essa preguiça, né? Essa inércia mental. Não tendo conceito, não tem raciocínio. Porque o raciocínio é um processamento de conceitos. As pessoas não sabem mais debater. Com essa razão dialética que divide o mundo entre os bons e os maus, os opressores e os oprimidos. Então não vou conversar. O que aquele político de esquerda, nem sei o nome daquele desgramado, mas disse: não, para essa pessoa tem uma boa bala, com uma boa pá, um bom caixão, vai ser enterrado. É assim que eu converso com conservador. Essa é a visão da esquerda. Não, primeiro que ele não sabe o que é conservador, Esse né? cara mas ele te etiqueta. Se você não concordar com ele, automaticamente... Aliás, o pessoal fica achando que conservador é uma coisa completamente diferente, como se não... Conservador, ele necessariamente, ele busca, sim, um progresso. Só que ele olha com muito desconfiança qualquer assunto de revolução. Ele entende que tem que haver uma reforma, que tem que haver o progresso. Ele não é contra o progresso. Então, as pessoas não sabem na verdade, o que é ser conservador e ficam falando um monte de bobagem. E hoje o conservador não luta mais para que todo mundo seja conservador. Ele luta pelo direito dele ser conservador, que é o que está sendo impedido, e da família dele ter acesso a essa educação. Que agora a ideia é que o Estado é que é responsável pela educação e não a família. Então está sendo imposto isso. Então, que é mais uma intervenção do Estado na vida privada, né? Porque antigamente que eu vejo com muita desconfiança. Claro, isso é terrível. Historicamente você tinha, tradicionalmente na Europa, por exemplo, uma oposição entre liberais e conservadores. Hoje no Brasil, eu, por exemplo, me considero liberal na economia, quanto às regras do mercado, eu quero que tudo seja liberal, e me reservo o direito de ser conservador nos costumes, seguir uma linha de costumes. Mas eu não luto para que outros sejam obrigados a ser conservadores. Ou que você, por exemplo, Até projeto... porque uma das coisas, os valores primeiros de um liberal é exatamente a liberdade. Claro, né? Por que não? Você tem essa tendência, siga esse caminho, é a liberdade. Só que hoje o conservador luta simplesmente pelo direito dele poder, sei lá, seguir tal religião cristã tradicional,
seja católica, evangélica, Deus. enfim, qualquer que seja, né? Não respeita as instituições, as tradições. Nos costumes pessoais. Não se trata mais do conservador de antigamente, que queria impor costumes conservadores para toda a sociedade, não. Hoje, então, o conservador convive com o liberalismo. Então, acho que a esquerda, ela precisa, se ela quer sobreviver, hoje eles estão se perguntando, mas o que aconteceu? Por que a sociedade está com tanta raiva da gente? Ora, não seria o momento da esquerda fazer um meia-culpa, fazer uma reflexão sobre o comportamento, né? Todo esse percurso que a levou a chegar onde está? Será que todo mundo está sempre errado e a esquerda está sempre certa? Não seria um momento de refletir? Então, o cidadão de alta performance seria esse cidadão consciente E como buscar essa consciência? Não precisa ser de direita, não acredito que seja isso. Mas eu acredito que se ele for de esquerda, ele tem que aprender a argumentar, a discutir, a debater com o interlocutor de direita, conhecer as ideias da direita, pelo menos, em vez de rotular. E, infelizmente, assim, eu não falo isso com nenhum prazer. Desculpa. Se perdeu essa competência argumentativa. Primeiro ponto é que numa democracia, a democracia se faz com diálogo. E o diálogo exige sempre uma bipolaridade. Eu tenho que ter dois, né? Não dá para fazer um monólogo a dois e fingir que é diálogo. Chega de monolética. Se vocês querem fazer dialética, vamos fazer dialética de verdade. Vamos debater essas ideias. Vamos conversar até o fim. Bacana. Pessoal, Maicon, obrigada pela presença, Júlio César, Bianca Marinho, oi Bianca, Fabrício Farias, Gleno Rossi está assistindo. Fala, Gleno. Rossi, aqui o seu... Gleno tem uma teoria muito legal sobre a conscientização, que é o processo exatamente, eu gosto muito de conversar com ele tem uma visão fantástica, que é o processo de tomada de consciência. O que é isso? Eu estou aqui sozinho, pensando no meu umbigo. De repente, sei lá, eu estou derramando água, eu estou aqui falando no meu celular e derramando água aqui na Carla, né? Então, eu tenho consciência? Tenho, porque a minha mente está voltada aqui para o meu assunto no celular. Mas eu preciso tomar consciência de que tem uma pessoa aqui e que a minha liberdade acaba onde a dela começa. Então, o processo de conscientização é quando eu tomo consciência de que o meu limite existe. Eu não posso fazer tudo o que eu quero. Então, eu tenho no próximo o limite para a minha ação. Então, isso é um processo de conscientização. Exige o quê? Diálogo. Tem que ter... A Carla me dá um cutucão, você está derrubando água em mim. Aí eu não posso chegar e dizer, ela é uma opressora, me bateu porque eu estou derrubando... Não, peraí. Eu tenho que ter uma empatia, eu tenho que me colocar no lugar dela. Hoje isso está muito difícil, as pessoas não se colocam mais no lugar das outras. Compreensão, o que é? É compreender, né? É a apreensão com, eu tenho que entender a situação do outro. Como os americanos dizem, to put yourself in the other shoes, the other person's shoes. Ou seja, eu tenho que me colocar no lugar da outra pessoa para entender. Aí eu tenho o processo de conscientização. E é tão importante para a direita quanto para a esquerda. Se eu também for um empresário que achar que eu só tenho direito a lucrar, dando golpe, calote, subindo, manipulando, fazendo conchavos com outros empresários, eu também vou precisar de um processo de conscientização. No Japão, por exemplo, quando há uma crise econômica, os empresários sentam com os empregados e falam, olha, nós vamos baixar um pouco o nosso dividendo aqui, e nós vamos baixar o salário de todo mundo e todos da nossa empresa vão continuar empregados. Esse é o processo, eu tenho que ir além das minhas fronteiras, tenho que recobrar esse diálogo. Esse risco hoje, acidentalmente, está acontecendo com a esquerda, na minha opinião. Pode acontecer com a direita, nós temos que ter muito cuidado hoje. Se a direita tomar o poder, que seja com modéstia, que seja com cuidado, que seja com disposição para o diálogo. E, sobretudo, que se mantenha a ideia de igualdade de oportunidades. Se nós vamos construir no Brasil, e vamos, Deus queira, uma verdadeira economia de mercado que nunca conseguimos fazer, temos que nos lembrar que ser mercado competitivo é uma coisa que nós somos atletas, lutadores, conhecemos. Se existe um mercado competitivo, eu tenho que ter igualdade de condições. Eu não posso competir com a Carla, né, no karatê. Eu tenho que aprender muito karatê para poder competir com a Carla, que ela está num nível... Eu só poderia competir com a Carla se eu treinasse tantos anos de forma que eu chegue ao nível dela. E eu parasse muitos anos de treinar.
Tô brincando. verdade. Assim como eu não posso competir com ele no taekwondo. Ela falou um negócio aqui hoje que eu não vou nem repetir. Ah, não repete não. Tá. É melhor não. João Teles, oi. Vou mandar para você hoje o texto, João. O Askenhall, tudo bom, Askenhall? Ele tem que falar em francês com ele. Pas de problema, on parle un peu de français. Cana Cabai, pode continuar falando aí em francês que ele vai adorar. Ele sempre pede para falar em francês. Velber Ribeiro, Ana Cristina Oliveira, Sérgio Pécora, Angélica Gama Dantas está assistindo, Wendel Ângelo Pablos, legal, Wendel, obrigada aí pelo cumprimento, Charles Franco Rodrigues, Brian Hanrupi, né? Joelson Pacheco, Rosemary Lodo, oi, Essa Wendel. aí é minha amiga do Face, tem o mesmo sobrenome que eu, minha prima. Oi, Rosemary. Fred Córdova, Lúcia Maria Macieira, bom te ver, Caroce Carla, legal. Então, gente. A minha preocupação, viu, Carla, é essa. Eu acho que tanto a direita quanto a esquerda, eles... Eduardo Vilas Boas de Almeida, boa sorte. Bacana, obrigada, gente. Eu acredito que a tendência agora é a direita ganhar as eleições. Se ganhar, ela tem que agir com serenidade, né? A esquerda tem que parar um pouco para refletir sobre esse projeto de poder, que virou um projeto de poder, nem tem ideologia mais. Aliás, projeto de poder mesmo, né? Porque a declaração do José Disseu foi exatamente essa, né? Ele disse isso. Que tomar o poder é uma questão de tempo, não é isso? Eles estão convictos. Uma das ideias da esquerda, que veio de Hegel, né, que nem era um pensador de esquerda, era um pensador de direita, é a ideia de a concepção teleológica da história. O que é teleológica? Telos quer dizer finalidade, fim. Né? Telos, um telos em grego, é um fim. Teleológica é alguma coisa voltada para uma finalidade. Né? Então Hegel concebeu a história como tendo uma finalidade lá. Olha, vai acontecer isso aqui. Então a esquerda está presa no modelo e que a história tem um desenvolvimento necessário. Por isso eles se dizem progressistas. E o progresso vai acontecer numa sociedade socialista. Eles estão convencidos de que você tem que chegar nisso aí. E não existe possibilidade de debater com eles sobre se esse é o caminho. Uhum. Quem sabe muitas coisas, muitos resultados... Até porque falhou em tudo quanto é lugar, né? Então eles não têm... Aí eles vêm com a história do modelo. Não, nós não queremos copiar outros modelos. Espera aí, como não queremos? A receita de bolo é a mesma. Desarmamento da população, subordinação da polícia, que eles chamam de desmilitarização, conselhos populares. Conselhos populares tentaram fazer isso por plebiscito. Imagina, você pegar um MST, MTST, transformar em poder constituído, né? São sovietes. A receita é a mesma, pô. São deliberativos, a mesma. Então, peraí, isso dá certo? Isso não dá certo. Agora, sim, questionar problemas eventuais, se nós vamos assumir um sistema de mercado, temos que dar educação de qualidade, sim. Igualdade de oportunidade. Agora, usar a educação para manipular ideologicamente, qual é o papel de uma boa educação? Primeiro, ensino técnico, ensinar português, falar corretamente. Essa história, não existe o certo e o errado, não tem reprovação. Quer dizer, tudo é convencional, tudo a gente... Sempre essa ideia de que eu posso fazer de qualquer maneira. Não, tem o certo, tem o errado. A natureza é uma só, nós falhamos, as teorias falham. As teorias falham. Como é que a gente sabe? Essa visão falibilista do conhecimento. Como é que a gente sabe se uma teoria está certa ou está errada? A gente tem que ter algum modo de confrontar uma teoria com a realidade pelo viés da experiência. E quando você não tem isso, você não tem mais uma teoria, passou a ser um dogma. Né? Quando você tem uma teoria que qualquer coisa que aconteça... Se eu disser para você, olha, está chovendo ou não está chovendo, isso é uma tese de Popper, né? Isso é uma teoria? Não. Isso não é teoria. Por quê? Porque, de qualquer maneira, a frase que eu falei vai estar correta. Está chovendo ou não está chovendo. É uma disjunção. Por uma disjunção ser verdadeira, basta um dos dois ser verdadeiro. Um dos dois disjuntos. Um nega o outro. Então, se um for verdadeiro, se um for falso, o outro é verdadeiro. E vice-versa. Então, o que eu falo sempre vai ser verdadeiro. Né? Sempre vai ser verdadeiro. Partindo por esse pressuposto. Tem uma verdade lógica. Então, isso não é teoria. Quando é que eu tenho uma teoria? Quando eu corro o risco de me enganar. Se eu disser assim, olha, eu acho que eu esqueci a chave do meu carro lá no quarto. Aí eu tenho uma hipótese.
Isso é teoria. Eu estou determinando o espaço físico onde a chave do carro está. Se eu for lá no quarto e não achar, eu falhei. Se eu for lá e eu achar, eu tive sucesso. O que está acontecendo com... E a sua hipótese é que a chave estava no quarto. E aí a sua teoria é que a chave... A teoria seria um conjunto de hipóteses. Seria um conjunto de hipóteses. Uma teoria, por exemplo... Para provar que a chave deveria estar no quarto. Sim, o processo de experimentação. Né? Seria o meu processo de teste. Né? É a testabilidade. A teoria ela é definida por ser testável. Por exemplo, se eu falar, Carla, olha, eu tenho uma teoria. Se você me der um Gyakuzuki aqui, eu tenho uma defesa com esse dedinho aqui. Você vai falar para mim, caroço, então eu vou dar esse Gyakuzuki, eu quero ver... Aí eu, baseada nessa hipótese, vou dar um soco. Vai ter que dar o soco, entendeu? E aí você vai ver a falha da teoria. Vou levar o soco, né? E vai ver a falha da teoria. A teoria vai estar errada, mas ela precisou ser teoria para estar errada. Agora, quando que não é teoria? Aí pronto. Quando não corre risco. Então, uma teoria que não corre risco de ser falsificada, ela vira um dogma. Se eu disser... E tem vários dogmas que são os que estão predominando aí na comunicação política, especialmente nas redes sociais, né? Aquilo que não muda, qualquer que seja o fato, não muda. Então, se você disser, o Palocci vai dizer que o cara fez isso, tá vendo? Ele é honesto. O Palocci fala o contrário, o Palocci que mentiu. Aquilo ali vai ser mantido, né? É impressionante que a pessoa só quer ver o que ela quer ver. Não existe possibilidade de falsificar a hipótese. Então não é uma hipótese. Você não tem possibilidade lógica. Olha para mim, se você não tem uma possibilidade lógica de falsear aquilo em que você acredita, aquilo que você acredita não é teoria mais, é dogma. Tá? A sua câmera é aquela desculpa. Ali. Não, é aquela. Tá vendo, gente? Acabei de provar que eu sou macho, hein? Tava precisando disso. Mas você falou pra gente. Eu não tenho essa habilidade da Carla aqui de monitorar um monte de câmeras. A gente não informou para ele, né? Não, tá certo. Não. É difícil aqui, é muita gente. Então, eu acredito que o desafio para o Brasil é esse. Como é que nós vamos... Formar cidadãos de alta performance, né? E conviver com diferenças. Como é que a gente pode fazer... Um cidadão de alta performance é uma pessoa que precisa ser democrática. Ela precisa buscar informação e ter amor por essa busca, né? Para poder influenciar positivamente na sociedade. Isso. E aí tem uma visão acima do próprio umbigo. Lembra que no começo da nossa conversa eu falei de espelho voltado para cima, espelho voltado para baixo? Quando você tem um foco no interesse coletivo, num bem maior, né, as suas motivações vão ser elevadas. Quando o seu projeto é pessoal, um projeto de poder, né, como a gente vê, como se estabeleceu no país durante 4 governos, né, que é um projeto de poder e que é voltado para o interesse de um grupo, né, e que tem se firmado exatamente por defender um dogma, né, você vai ter um resultado outro. Né? Então, um cidadão de alta performance ele precisa ser consciente do seu eu, e depois consciente do outro, consciente da coletividade, para poder ser um cidadão de alta performance, que é aquele que tem consciência política também, né? Consciente de si, consciente do outro, consciente da sua relação com o outro. Como é que as minhas ações influenciam o outro? A tomada de consciência, essa que a gente falou, conscientização é isso. É o ampliar aquela mera consciência aqui que uma ameba pode ter, né? De sobrevivência lá do nosso cérebrozinho reptiliano, né? Aquele que está lá comum com a lagartixa, com a cobra. Nós somos mais evoluídos, nós somos capazes de nos colocarmos no lugar do outro. E nós temos que desenvolver essa capacidade isso. reflexiva, né? Essa capacidade de refletir, de exercer empatia. Isso, né? Isso. Compreender o ponto do outro. E às vezes, Carla, desafiar a nossa própria crença. Desafiar, não ter tanta certeza disso. Quem sabe eu estou errado, eu posso estar errado. Sempre posso estar errado. Agora, quando a minha premissa de base é que eu sou um libertador de uma classe oprimida que está sendo dominada pela outra... Aí você nunca vai estar errado, né? Eu excluo o outro do debate. Do debate, a priori, né? Eu não vou nem debater com o outro. O outro já é um radical, já é não sei o quê, já é não sei o que lá. Pelo amor de Deus, a posição liberal nunca foi considerada fascista em lugar nenhum do mundo. Aqui no Brasil, se ser liberal hoje virou ser extrema-direita. Como assim?
Como assim? É porque as pessoas não entendem direito o que é isso, né? Eu penso que é jogar, abrir o mercado a qualquer preço, né? Ah, e também não é assim. Também não é assim. Sem nenhuma, Jogar pra sem cima. regras, sem leis e Pelo amor de salve-se Deus. quem puder. Pelo Não amor é, de Deus. né? Não é salve-se quem puder. Sem Não. desamparar o cidadão, como foi feito Verdade. quando nós fizemos a Lei Áurea, É. libertamos escravos, jogamos os caras na rua E e aí importamos tornaram-se mão de obra outro- europeia e não teve projeto de absorção para essas pessoas. Se nós vamos ter economia de mercado, nós temos que, o nosso Estado tem que oferecer a melhor educação, as melhores condições de saúde. O Estado tem que focar nisso. Olha, o Estado também tem consciência, ele tem que ter foco. Se o Estado ficar fazendo muita coisa, ele vai fazer muita coisa mal feita. Né? Enfim, é tanta coisa, né? Me fala uma coisa, agora eu sempre pergunto para os meus convidados, o que você considera mais importante na vida? Ah, pensei que era o que você faz de manhã. Essa eu já respondi na outra. O que eu considero mais importante na vida? Olha, eu vou apelar para Aristóteles. Eu acho que eu não consigo pensar em alguma coisa melhor. É a felicidade. Sendo que ele define felicidade não como prazer, que prazer é medida de momento, felicidade é medida de vida inteira. Não como dinheiro, dinheiro é importante, mas como meio, não como fim. E também não honraria social, símbolos sociais, como nas artes marciais, tal dan, né? Porque são importantes, quando eles significam aquilo que eles pretendem significar. Mas a felicidade não é prazer, não é dinheiro, não é reconhecimento social. A felicidade é você viver uma vida bem vivida, como um todo. É chegar no final da vida ou no final de cada ciclo de vida, botar a cabeça no travesseiro e falar, poxa, eu fiz o meu melhor. Eu vi uma filósofa aqui no seu programa, como era o nome, professora? Professora Dulcelena, quero convidá-la em breve a estar aqui conosco novamente. Adorei, e me lembro de uma explanação que ela deu, não me lembro agora o filósofo que ela citou, provavelmente algum filósofo romano ou grego, mas que dizia que cada pessoa por quem você passar, você fazer uma diferença para melhor. Né? Nossa, isso é uma filosofia de vida, né? Isso. Sabe? Muito lindo isso. Cada pessoa que você passar faz um pouquinho melhor para aquela pessoa. Às vezes não é a pessoa melhor do mundo, porque às vezes a gente pensa assim, o que aquela pessoa tem para me oferecer? Se ela não tiver nada para me oferecer, eu vou virar as costas para ela. Não, eu tenho que oferecer alguma coisa. Mesmo que ela não me ofereça nada, eu é que tenho que oferecer para ela. E os políticos também, eles vão melhorar quando eles entenderem que eles têm que servir e não se servir. Serem servidos, né? Não é? Essa relação aí, quando você falou assim, o que eu vou ganhar com essa pessoa? Né? Quando você tem essa relação, você não está trabalhando o desenvolvimento da sua consciência, porque você está colocando o espelho para baixo. Né? Porque você está focado em questões, em desejos egoístas, né? Às vezes o que eu vou tirar dessa pessoa? Às vezes essa pessoa difícil é aquela que mais precisa da nossa atenção. E às vezes você não dá atenção para ela naquele momento, sei lá, uma hora depois ela pode cometer suicídio. Aquele momento você está, essa pessoa está me atrapalhando, tá? E você vira as costas para ela e depois você fica sabendo. Eu me lembro lá no Canadá, eu morei 8 anos e tinha um sujeito lá que era, imagino que fosse racista, não sei, que ele não cumprimentava os estrangeiros que moravam no prédio. E todos reclamavam, poxa, esse cara não cumprimenta a gente. E um dia eu cheguei animado, foi um dia que eu estava alegre, um sol bonito, assim, de verão, e eu vi que ele estava na janela, eles chamam de balcão lá, balcão. Sol no Canadá, ele tinha que ficar alegre mesmo, né? Não, mas no verão é muito quente. E estava um dia lindo. E o cara estava assim, eu falei, eu vou passar e vou cumprimentar, e esse cara vai me cumprimentar. E eu pensei nisso, né? Me preparei, tranquei o carro, fui todo contente lá, falei, hoje esse cara, né? E fui lá todo cheio. Quando eu olhei para ele, o cara estava com um olhar tão vazio, sabe, olhar vazio, que eu tive medo. Não era aquele olhar arrogante, do estrangeiro xenofóbico, era um olhar que me deu medo, me assustou. Eu fui lá falar e nada, né, cara? Eu pensei, meu Deus do céu, vamos embora, esse cara aí. Apático, né? Aí fui pro quarto, me fechei lá e tal, daqui a pouco batem na porta, umas 8 da noite, eu vou lá, abro um policial. O senhor ouviu alguma coisa aqui? Não. O cara, naquela tarde ali, ele pegou uma faca e meu Deus. cortou o pescoço e... E você acabou não cumprimentando, né? Não.
Olha. Então, naquele momento ali, aquele cara foi um incômodo para mim. Talvez aquele tivesse sido o momento de cumprimentá-lo. Né? É verdade, né? Claro, com um certo cuidado, tá? Também a gente não pode ajudar quem não quer se ajudar. Não adianta também. Você ficar insistindo ali, enxugando o gelo. Aquela pessoa que não quer se ajudar, a ajuda é bilateral, né? A ajuda é bilateral. A gente oferece. Às vezes um ato assim pode... Às vezes não, muitas vezes, né? Um ato muda uma história. Agora eu queria que você, para finalizar esse nosso maravilhoso bate-papo, desse uma dica de alta performance. Você pode dar uma dica de alta performance baseada no nosso assunto de consciência? Uma dica de alta performance boa? Uma dica de alta performance do Caroço agora para vocês. É aquela do caminhão que eu falei. Tá? É aquela do caminhão. Se for possível fazer o que você quer ou gosta de fazer, faça. Não pensa 5 minutos. Se tem uma coisa que você gosta muito e outra que você gosta mais ou menos, se você puder escolher as duas assim, sem muita perda, vai para que você gosta muito. Quando não for possível, tá, e você tiver que fazer, não faz só porque você tem que fazer. Aprende a beleza daquilo ali, porque alguma beleza aquilo tem. Se aquilo ali for te levar a algum lugar, nem que seja sobreviver, aprende a fazer aquilo bem feito, faz bem feito, sabe? Faz com carinho. Por mais simples, por mais repetitivo, descobre um jeito de fazer melhor, descobre um jeito criativo de fazer. Às vezes a vida leva a gente a fazer coisas que a gente não gosta de fazer, nem um pouquinho. Em vez de ficar choramingando, e também se responsabilizando, eu não tenho raça, eu não tenho disciplina, eu não tenho... Gente, ninguém tem raça e disciplina para fazer aquilo que não gosta mesmo. Sabe, já que eu vou ter que fazer isso aqui, aprende a fazer. Legal. Aprende a gostar de fazer. Aprende a beleza. Alguma beleza tem. Pode ser a última beleza para sua vida, mas se tem um bem feito e um mal feito naquilo ali, tem algum belo ali. Descobre isso aí que vai dar tudo certo. Olha o flow. Bacana. Tá? Um pouco de tai chi aí. Ou se não, vai enfrentar a Carla lá no campeonato de karatê e você vai ver o que é bom para tosse. Não, porque agora eu estou aposentada, né, gente? Quer dar mais um recado final aí? Nós estamos terminando aqui o nosso Oscar. O Brasil, assim, alguma pro Brasil? Mensagem final aí? Não posso falar de política, tá, pessoal? Não vou falar. Eu só queria dizer que eu vou inverter, vou falar do jeito que o Gleno fala. Deus acima de tudo, e Brasil acima de todos. Né? Eu sei que não é assim que é falado, eu mudo um pouquinho, tá? Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, mas não vamos falar de política, tá bom? Tá bom. Muito obrigada, Caroço. É isso aí, gente. Eu quero agradecer a você pela sua audiência aqui no programa Alta Performance e a gente se encontra na próxima sexta-feira às 15 horas.